Estamos aqui com o Dr. Lauro Oliveira, da Escola Paulista de Medicina, para conversarmos um pouco sobre as novas perspectivas para a cegueira corneana. Lauro, eu gostaria de ouvir de você primeiro o quanto a cegueira corneana é importante na cegueira mundial e no Brasil. Então, Wallace, epidemiologicamente é uma situação bastante complicada. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, nós temos aí em torno de 8 milhões de pessoas cegas no mundo por problemas na córnea. Mais triste do que isso, acho que o maior problema do que isso, é que estima-se que são realizados em torno de 100 mil transplantes de córnea por ano. Então isso representa um número muito aquém da demanda, né? Então a cegueira corneana com certeza é um problema sério e com uma distribuição global desproporcional, sendo mais prevalente nos países subdesenvolvidos, e a gente se enquadra nessa situação. Eu acho que o nosso subdesenvolvimento em termos de córnea tem evoluído cada vez mais, nós temos programas cada vez melhores, mas mesmo assim, nós temos pacientes que fizeram muitos transplantes e a gente acaba desistindo. Então, minha pergunta é assim, quando que nós devemos desistir? Qual é a alternativa antes de eu desistir de um paciente por uma cegueira corneana? Eu falo, um paciente que fez múltiplos transplantes ou que tem uma doença muito séria onde o transplante é muito difícil. Na verdade, esse termo desistir do paciente é bastante complicado, né? Mas até pouco tempo atrás, a gente tinha muita dificuldade em levar esses pacientes com condições cicatriciais da superfície ocular ou com múltiplas falências de transplante e oferecer alguma coisa palpável. Realmente eles estavam fadados a múltiplas cirurgias com um sucesso relativo bem curto, né? de baixa duração. E aí, há alguns anos, a gente começou a fazer a cirurgia da ceratoprótese, que é a ideia de uma córnea artificial. Então, qual é o propósito dessa cirurgia? Realmente a gente oferecer uma situação, uma alternativa para esses pacientes que teoricamente estavam esquecidos ou desistidos, entre aspas, que eles realmente possam reabilitar funcionalmente e readquirir alguma visão. Bom, então você está falando da ceratoprótese. Então, como funciona isso? Ou seja, um paciente que fez uma ceratoprótese, ele vai ter uma visão razoável, uma visão ruim? Que tipo de visão eu posso esperar de um paciente que fez uma ceratoprótese e houve sucesso na sua cirurgia? O sucesso funcional vai depender muito da condição do segmento posterior do olho desses pacientes. Se eles não tiverem nenhum comprometimento no segmento posterior, a gente pode esperar uma visão funcional muito próxima da normalidade de qualquer um de nós. O grande limitador são realmente os obstáculos que a gente vai enfrentar no pós-operatório com esses pacientes. E quando a gente fala de uma ceratoprótese, na verdade, nós estamos falando de uma córnea sintética, de uma córnea artificial. Então, isso tem uma série de reações inflamatórias, riscos de extrusão, risco de outras comorbidades. Então, realmente é um paciente que merece cuidados especiais, mas não é o fim do mundo. A gente tem condição de operar, reabilitar esses pacientes, e desde que eles sigam a um pós-operatório adequado, criterioso, eles podem acompanhar mesmo a distância com o oftalmologista que saiba entender as particularidades de cada um deles. E o que esse paciente precisa de especial no seu acompanhamento? O que o oftalmologista vai ter que ver ou acompanhar em um paciente que fez uma ceratoprótese em algum outro lugar? Eu acho que tanto o paciente quanto o colega oftalmologista que vai cuidar desse tipo de paciente precisa entender que nós temos alguns inimigos aí para o resto da vida. Nós estamos falando do risco de infecção, porque a gente tem uma biointegração questionável entre a córnea artificial e a córnea humana. O risco de glaucoma, esses pacientes normalmente têm inúmeras comorbidades, então a prevalência de glaucoma nesses pacientes é naturalmente mais elevada. E além disso, com a cirurgia da prótese, essa prevalência aumenta ainda mais. E os métodos tradicionais de propedêutica para diagnóstico e acompanhamento de glaucoma são, de certa forma, mais dificultados com o advento da prótese. Então, precisa tomar cuidado com a pressão intraocular desse paciente, que tem maneiras mais particulares de se medir, de se documentar, com uma retinografia bem feita, de forma seriada, cuidar do risco de infecção e da atividade inflamatória que eles podem realmente ter de forma recorrente. Bom, então, se eu entendi bem, existe aí uma luz no fim do túnel, ou seja, existem pacientes que estão cegos por doença corneana e eles podem ser reabilitados se o seu segmento posterior estiver bem adequado, e eu posso esperar então até uma acuidade visual razoável, eu diria talvez 20/40, você diria isso? Sem sombra de dúvida, Wallace.
Nós estamos falando de realmente uma situação que consegue reabilitar uma proporção grande de pacientes que estão legalmente cegos e às vezes condenados à nossa desistência ou à falta de oportunidade, às vezes até por décadas. E a gente tem sim, é possível você colocar paciente até com 20/20 de visão. Mas quando a gente fala de cegueira legal, eu nem gosto de prometer, a gente não é tanto essa expectativa. Eu acho que a gente tem que ter consciência de que existe sim uma luz no fim do túnel para esses pacientes e a gente consegue colocá-los, no mínimo, numa condição de acuidade visual subnormal ou ambulatorial, que a gente considera de deambulação, independência, para se locomover, pegar um transporte público. Bom, essas foram as excelentes notícias que o Lauro trouxe para a gente. Muito obrigado, Lauro. Muito obrigado.